Fala pessoal, beleza? Olha aí, vou aparecer aqui no vídeo. Ok, estamos gravando. Estamos gravando já. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de eletrodinâmica, estudo dos resistores, e essa aula vai ser aula de exercícios da primeira lei de Ohm. Vamos fazer aí umas questões para ver como aplicar essa lei importante dentro do estudo da eletrostática. Só para a gente recordar, a primeira lei de Ohm, ela vai tratar de um tipo especial de resistores, chamados de resistores ôhmicos. Resistores ôhmicos. Esses resistores, eles apresentam uma característica especial, que é a resistência ser constante para uma dada temperatura. Em uma temperatura determinada, a resistência elétrica de um resistor ôhmico permanece constante. Então, a lei de Ohm utiliza esse tipo de resistor, certo? E resistores ôhmicos são aqueles resistores para os quais vale a primeira lei de Ohm, certo? Resistores que apresentam resistência constante, independente da DDP aplicada no resistor. Nós vamos utilizar a primeira lei de Ohm para resolver alguns problemas aí na nossa lista de exercícios. Vou mandar a lista de exercícios na plataforma do Google Sala de Aula para a gente ir resolvendo aí esses problemas. Vamos lá, professor. Molhar a garganta aqui. Deixa eu olhar para ver se está tudo ok. Resistores ôhmicos amanhã. Se não me falha a memória, amanhã é dia 22. Eu estou gravando um dia anterior, dia 22/10 do ano de 2020. E aula de exercícios sobre resistores ôhmicos. Primeiro exercício da nossa aula. Vamos dar uma olhada aqui no nosso livro e ver qual é que é. Vai lá, professor, vamos resolver esse problema. Então, a primeira questão da nossa aula diz o seguinte: uma lâmpada incandescente, aquela lâmpada amarelinha, né? Uma lâmpada incandescente é submetida a uma DDP de 110 volts, sendo percorrida por uma corrente elétrica de intensidade de 5,5 amperes. Qual é, nessas condições, o valor da resistência elétrica do filamento da lâmpada? Professor, repete aí as informações. Bem, deixa eu interpretar a questão, mostrar a compreensão aqui dos dados. Primeiro, a questão diz que temos uma lâmpada incandescente submetida a uma DDP de 110 volts. Então, a questão já nos fornece a diferença de potencial aplicada à lâmpada, 110 volts. A questão também diz a corrente elétrica que atravessa a lâmpada, corrente elétrica de 5,5 amperes de intensidade. E a pergunta da questão é o valor da resistência elétrica do filamento da lâmpada. Só para a gente entender o que está acontecendo, nós temos aqui uma lâmpada. A lâmpada incandescente é aquela lâmpada amarelinha, já bem antiga, né? Já não se fabrica mais, ou pelo menos não se vende mais aí nos supermercados. Então, é uma lâmpada composta por um resistor. A lâmpada incandescente, ela funciona com um resistor, é esse materialzinho que fica no centro da lâmpada, e o material que forma esse resistor é um material chamado de tungstênio. Tungstênio, não sei nem se é assim que escreve, mas tá aí. Tungstênio é o material que constitui o filamento da lâmpada. E aí essa lâmpada é ligada numa certa
fonte de tensão e ela recebe uma corrente elétrica de 5,5 amperes e ela é ligada aí, ó, a dois pontos. Ela é ligada numa tomada cuja diferença de potencial é de 110 volts. VA menos VB, a diferença de potencial entre A e B, é de 110 volts. Por que eu fiz esse desenho? Só para a gente entender o que a questão está nos mostrando. Uma lâmpada sendo percorrida por uma corrente de 5,5 amperes e submetida a uma DDP de 110 volts. O cálculo que nós vamos fazer é o cálculo da resistência. Usando a definição diz o seguinte, que a resistência é a DDP sobre a corrente que percorre o resistor. A resistência desse material, a resistência desse resistor é a DDP a qual o resistor está submetido. A DDP aqui em cima é 110 volts, dividido pela corrente que passa por ele. Pelo resistor vai passar aqui, ó, uma corrente de 5,5 amperes. Quando você dividir 110 por 5,5, o resultado dá 20. 110 por 5,5, o resultado dá 20. E aí a resistência é dada em ohms. Todas as unidades estão no sistema internacional, então o resultado também vai ser dado no sistema internacional. Portanto, resistência desse filamento de tungstênio tem o valor aqui de 20 ohms. Esse filamento oferece uma resistência de 20 ohms à passagem da corrente elétrica. Vamos passar aí para a próxima questão. Questãozinha de número 1, questão bem tranquilinha, sem nenhuma dificuldade. Vamos para a próxima. Vira aqui um pouquinho para o outro lado, acho que já dá para pegar os dois lados do quadro. Vamos ver aqui. Questão de número 2. Próxima questão, vamos trabalhar com a tabelinha. Uma tabela, professor. Vamos lá. Questão 2 da nossa lista de exercícios. Questão de número 2 vai dizer o seguinte: para dois resistores diferentes, mantidos a temperatura constante, fizeram-se medidas de DDP e de intensidade de corrente, encontrando-se os resultados indicados na tabela a seguir. Então vai aparecer aí duas tabelas e a pergunta vai ser o seguinte, eu vou mostrar a tabela e a pergunta vai ser a seguinte: qual dos resistores é ôhmico? Então vamos lá, vou colocar aqui alguns valores da tabela, bem rapidinho. Tem duas tabelas na questão, só para você não esquecer, né? A questão diz que dois resistores mantido a mesma temperatura tiveram suas medidas de DDP e corrente registradas em duas tabelas. Aí está aqui as tabelas, né? A pergunta é: qual dos dois resistores é um resistor ôhmico? Aqui o resistor 1, aqui é o resistor 2. E aí os dados da DDP e corrente vão ser distribuídos aqui nessa tabelinha. Vou pegar apenas 3 valores. A questão nos fornece 4, mas já dá para a gente observar. Então, no resistor 1, quando a DDP é 10, a corrente é 2. A DDP é 10 volts, a corrente é 2 amperes. Quando a DDP é 20 volts, a corrente é 4 amperes. Quando a DDP é de 30 volts, a corrente é de 6 amperes. Agora vamos para o resistor 2. 10 volts gera 2 amperes. 20 volts,
5 amperes, 30 volts, produz 8 amperes. Pronto, eis aí a tabela. E agora o que a gente faz para descobrir qual desses dois resistores são resistores ômicos? Em primeiro lugar, a gente vai olhar a resistência. Vamos calcular a resistência desses resistores. Resistor ômico é aquele resistor que tem resistência constante. É a mesma resistência, independentemente dos dados aqui, né? Independente da DDP, independente da corrente, o resistor ômico apresenta a mesma resistência. Perceba que, olhando para a tabela, você pode calcular a resistência elétrica desse resistor 1. Então, R1 é igual a DDP sobre a corrente. Lembra da fórmula aqui, ó? A resistência é DDP sobre corrente. Então, vamos calcular, né? Ó. Resistor 1, é só pegar DDP dividido pela corrente. Então, ó, DDP 10 volts dividido pela corrente 2, 10 sobre 2 dá 5. Então, a resistência 1 vale 5. Vamos ver se ela continua sendo 5. Vamos lá. Resistência 1 é igual a 20 sobre 4. DDP sobre a corrente. 20 por 4 dá 5. Opa! Perceba aqui, ó, a diferença de potencial está se repetindo. Perdão, a resistência do material está se repetindo. Vamos lá para o terceiro caso. Terceira linha da tabela. DDP 30 sobre a corrente 6. 30 sobre 6 dá 5. Então a gente percebe que em todos os casos, em todas as linhas aqui da nossa tabela, a resistência é a mesma. Isso é uma característica de um resistor ômico. Então a gente já pode afirmar com certeza, né? Com veracidade, nós podemos afirmar que o resistor 1 é um resistor ômico porque a sua resistência se mantém constante. Se a gente analisar o resistor 2, vamos perceber o seguinte, ó. Resistor 2, eu vou calcular a resistência desse resistor 2. Vamos lá no primeiro caso. 10 sobre 2, né? Resistência é DDP dividida pela corrente. Resistência é DDP sobre corrente. Isso. E aí, ó, resistência do resistor 2. DDP sobre corrente. 10 dividido por 2, o resultado aqui dá 5 ohms. Vamos para a segunda linha. Aqui eu já fiz. Vamos para a segunda linha. Vamos ver se bate, né? Ó. 20 DDP sobre corrente. 20 volts dividido por 5 amperes. 20 dividido por 5 dá 4. Opa! Já encontrei aqui uma inconsistência que não me permite considerar que o resistor 2 seja um resistor ômico. Perceba que a resistência do resistor mudou, a resistência do resistor mudou quando ele sofreu uma mudança na sua DDP. Quando eu mudei a DDP, a resistência do resistor mudou, então ele é um resistor, o resistor 2 é um resistor não ômico. Tranquilo? Você pode usar essa técnica que eu utilizei, calculando a resistência em cada linha, ou você pode observar o que ocorre com os dados da tabela. Perceba que quando a DDP dobrou, né, passou de 10 para 20, a corrente também dobrou. Ó, se a DDP dobrou, a corrente dobrou. Se a DDP triplicou, passou de 10 para 30, a corrente também triplicou. Passou de 2 para 6. Perceba que o que acontece com a DDP acontece na mesma proporção com a corrente. Eles variam na mesma proporção, indicando que DDP e corrente são diretamente proporcionais. São proporcionais, que é o que diz a primeira lei de Ohm. Para resistores ômicos, DDP e corrente são diretamente proporcionais. Ou seja, o que a gente conclui dessa questão? O resistor 1, né, o resistor 1 é um resistor ômico, porque a sua resistência se mantém constante, né, se mantém invariável. Logo, ele é um resistor ômico. Vamos para a próxima.
Agora temos que apagar aqui um lado. Siga em diante. Próxima questão. Perceba que até agora é tudo tranquilo, né? Nem uma questão extraordinária. Questões simples. Depois o caldo engrossa. Mas por enquanto não. Questão de número 3 da nossa lista. Number 3, professor. Questão de número 3. Deixa eu olhar se está tudo ok aqui. Tudo ok. Ok. Vamos lá. Questão de número 3 diz o seguinte. A curva característica de um resistor é dada ao lado. Determine sua resistência elétrica R e a intensidade da corrente I1. Aí você diz, é o que? Você só vai entender se você ver o gráfico, né? A questão diz que tem uma curva característica do resistor representada ao lado da questão. Eu vou representar essa curva aqui no quadro, né? Você tem um gráfico dado na questão que a gente precisa ter acesso a esse gráfico para poder responder a questão. Então vamos lá, o gráfico é a DDP em função da corrente. DDP medida em volts em função da corrente medida em amperes. E aí nós temos este gráfico. Você já pode perceber que quando o gráfico é uma reta, né? Quando o gráfico é uma reta, porque o resistor é um resistor ôhmico. Você já pode concluir que quando o gráfico U versus I é representado por uma reta, né? Quando o gráfico do resistor, aqui no diagrama U em função de I, quando esse gráfico é uma reta, é porque o resistor é ôhmico. Ele tem resistência constante. Então temos aí um gráfico representado por uma reta e temos alguns pontos. Quando a corrente vale 2 amperes, a DDP que a gerou era de 10 volts. Para DDP igual a 10, a corrente vale 2 amperes. Quando essa DDP for aqui 18, quando a DDP for 18 volts, qual vai ser o valor da corrente elétrica I2? Aqui é a corrente no ponto 1, aqui é a corrente no ponto 2. Então, em primeiro lugar, nós temos um resistor ôhmico, é um resistor cuja resistência é constante, e a questão pergunta o seguinte: determine o valor da resistência R e o valor da corrente elétrica I2. Professor, como é que a gente faz isso? Tranquilão. Para determinar, vou apagar esse lado aqui, para determinar o valor da resistência, né? Digamos assim, letra A, para calcular a resistência, é só fazer a fórmula da definição, U sobre I, DDP sobre corrente. Então a resistência vai ser, vamos pegar um ponto do gráfico, que é esse aqui, Nesse ponto eu conheço os dois valores, eu conheço a DDP, que é 10, e conheço a corrente, que é 2. Então, a resistência vai ser a DDP, 10, dividida pela corrente, que vale 2 amperes, e aí 10 dividido por 2, a resistência vale 5 ohms. Então, primeira parte da questão já foi vencida, né? Nós já calculamos o valor da resistência. Falta calcular aí o valor da corrente no ponto 2. Falta calcular o valor da corrente no ponto 2. Eu vou colocar aqui uma fórmula
Vou colocar aqui uma fórmula para você utilizar em todas as questões de gráfico. Qual é essa fórmula, professor? Geralmente vai ter 2 ou mais pontos representados aí no gráfico, ponto 1 e o ponto 2. E aí você vai usar essa fórmula para achar qualquer uma das variáveis pedidas na questão. Que fórmula é essa? É essa daqui, DDP no ponto 1 sobre corrente no ponto 1 tem que ser igual a DDP no ponto 2 sobre corrente no ponto 2. Essa é a fórmula de um resistor ôhmico. Essa equação aqui, que é o que a gente chama de proporção, essa proporção vale para um resistor ôhmico. Então, se eu tenho 2 ou mais pontos, eu posso utilizar esta fórmula. A DDP no ponto 1 é 10, a corrente no ponto 1 é 2. Perceba que você já tem os dados aqui para substituir na fórmula. Então, vamos lá, né? É a proporção que é válida para um resistor ôhmico. O 1, né? DDP 1 sobre corrente 1 tem que ser igual DDP 2 por corrente 2. Sempre. DDP 1 dividida pela corrente 1 tem que ser igual a DDP 2 por corrente 2. Aqui, esse 1 e 2 são esses pontos do gráfico. Então vamos lá, substitui os dados do gráfico lá na fórmula. Aqui no ponto 1, a DDP vale 10, né? DDP no ponto 1 vale 10 sobre corrente no ponto 1, 2. Corrente no ponto 1, 2. Igual, no ponto 2 a DDP vale 18. Aqui, DDP no ponto 2 vale 18. Então substitui lá, DDP 2 vale 18. E a corrente 2 é o que a gente quer achar, né? A corrente no ponto 2 é o que a gente quer achar. Então repete, I2. E aí nós chegamos nessa fórmula que, para a gente sair dela, a gente aplica a propriedade meios pelos extremos. Então multiplica aqui o cruzado, né? 10 vezes I2, multiplica o cruzado, 10 vezes I2 dá 10 I2. Tem que ser igual a 2 vezes 18, que é 36. Agora é só isolar o nosso I2 e correr para o abraço, né? Como é que eu isolo, professor? Esse 10 está multiplicando o I2, cai para lá dividindo. O 10 está aqui multiplicando, cai para lá dividindo. Então, I2 vai ser 36 dividido por 10. 36 dividido por 10 dá 3,6. Portanto, a corrente I2 é igual a 3,6 amperes. Está aqui o nosso resultado, I2, 3,6 amperes. Mostrei essa fórmula para vocês utilizarem aí nos problemas de gráfico. Sempre nos problemas de gráfico, utilizando resistores ôhmicos, né? Os problemas de gráficos de resistores ôhmicos. Nós podemos utilizar essa fórmula aí, que ela é válida. Esta fórmula é válida nas questões de gráfico de resistores ôhmicos. Eu vou olhar aqui o horário. 24 minutos. Já passamos aí o tempo médio, né, dos nossos vídeos. Chegamos aí, resolvemos 3 questões, detalhamos aí a resolução. Espero que vocês tenham compreendido como ocorre o processo, como é que a gente aplica a primeira lei de Ohm nas questões. Se você não entendeu alguma parte, você volta, assiste novamente. Qualquer coisa, pergunta, manda uma mensagem com alguma dúvida aí no privado que a gente responde na medida do possível, beleza? Claro que a gente está disponível para responder a todos vocês. Aula encerrada. Próxima aula nós vamos trabalhar a segunda lei de Ohm. Valeu, até a próxima, se Deus quiser.